Alô galera, Vasco em Análise, meu canal no YouTube, mais um vídeo aí. Hoje, véspera do jogo do Vasco e Bahia e Vasco lá na Fonte Nova, 18h30, né? Bom, o Vasco aí, mais um ano disputando para não cair, né? O Vasco vai jogar contra o Bahia, para pegar Libertadores, para ser campeão, não. Mais uma vez, a mesma palhaçada de sempre. Para não cair, vamos nos unir aqui, não vamos cair, tal. Mais um ano, mais uma palhaçada que o pessoal não fala, né? Tá todo mundo feliz, né? Agora tem a celeuma lá do gramado do estádio São Januário, que a gente não pode ter portões abertos, né? E a gente vai aí sem perceber que o mais importante, que são os títulos há 23 anos, a exceção de 2011, sem participar de disputas em profusão, né? A gente não disputa todo ano. E aí, tapa na cara nosso. Aí o Fluminense, que já vem disputando já tem um tempinho, o Flamengo há bastante tempo, e o Botafogo começou agora. O que significa isso? Incompetência do Vasco, né? Ao invés de ficar com brigazinha, né? Contra Fluminense, contra Flamengo e Botafogo, vai lá aprender um pouco como os caras saíram da merda e estão hoje aí disputando competições. E a gente está nessa situação aí de fugir de rebaixamento, né? Vamos lá. Então, um ano de SAF agora, né? A questão era, temos que vender, o Vasco tá morto. A primeira pergunta é, tinha que vender? Tá bom, tinha que vender. Mas para qual SAF? Para essa? Ou tinha outras SAFs melhores? Porque a 777 não acertou ainda. Tá ruim. Um ano de SAF, a gente não tem da SAF, da associação, uma verdade. Olha, eu estou entrando no Vasco para fazer isso. Eu sou associação, eu vou fiscalizar isso. Não tem nada disso. A gente não sabe para que eles entraram, o que foi prometido, o que não foi prometido, o que foi feito, não foi feito. E tá aí, um ano depois da SAF, e continua a mesma coisa. Briga para não cair para a segunda divisão, né? Mas agora nós temos o salário em dia. Salário em dia, salvo engano aí, é uma condição sine qua non de você manter a SAF. Se não tiver salário em dia, a SAF parece que ela perde o contrato e deixa de poder ter 70% do futebol do Vasco. Só por isso. Porque o resto aí, até dever para os jogadores que foram comprados ou emprestados ao Vasco, a gente deve. Cadê o dinheiro do Andrei, que até hoje não foi pago para ele? Retivemos o dinheiro, eles retiveram um valor que tinha que ser dado para o Andrei e não repassaram. Então, é uma coisa assim, lamentável, né? São Januário, o que foi feito em São Januário? Parte estrutural, parte de dentro, gramado melhor, entorno, né? Um entorno. Um dos problemas aí que estão deitando e rolando em cima da gente é a PM, o BEP, né? A Guarda Municipal, os órgãos, né, responsáveis pela liberação, bombeiros, né? Olha, São Januário é isso, São Januário é aquilo, não tem escoamento, é perigoso e blá blá blá. O que a SAF fez desde quando entrou para mudar isso? Nada. Tá a mesma coisa de sempre. Só passou lá uma tintinha branca lá, pintou lá no Vasco, no arquibancada e mais nada. De quem é a obrigação de manter São Januário? O estádio? SAF? Associação? E a questão lá do jacaré, que as bolas do Vasco no CT caíam lá e o jacaré comia? Não se fala mais nisso. É o oba-oba, né? Notadamente porque tem uns 3 ou 4 canais aí do Vasco que ganharam uma ascensão e hoje estão comendo na mão dos caras, né? Canais de vascaínos, canais de vascaínos jornalistas, canais de vascaínos sem jornalistas, mas com jornalistas que vão lá participar da conversa entre amigos, puxar o saco lá dos caras, ganha clique, e esse caminho não bate com a briga, não bate com a cobrança. Então esses canais aí maiores, eles não fazem cobranças.
Ou melhor, faziam, né? Agora não fazem mais, porque se fizerem, vão ser impedidos de entrar em São Januário para poder fazer entrevista com o Salgado, puxar o saco lá de meia dúzia, né? E cobrar esse... Por que não cobra um novo CEO para dizer, opa, cheguei aqui, vou fazer isso e aquilo? O que a 77 tem que fazer e eu como CEO vou fazer? Nada, absolutamente nada. Não houve marcação de uma entrevista para ele falar, né? Porque ele veio acima do Brax e a pressão deixou de ser do Brax. Não se ouve mais falar em Brax. Então o factoide era Brax, entrou o CEO do Vasco aí, né? Vascaíno, competente e tal. Não se ouve mais falar em Brax. Não se ouve mais cobranças. Não tem mais cobranças, né? De time, de contratação. E a gente já tinha que estar pensando aqui em 2024, né? Porque se não cair aí para a segunda divisão, pensar... Se cair, meu irmão, pensar como vão pagar esses caras todos que a gente comprou aí, né? E se não cair, para melhorar, para tentar disputar alguma coisa. Há quantos anos a gente não acorda com frio na barriga para disputar algum título? Não tem. É aquela situação ridícula, né? Contra um e contra todos e tal, e esquecendo que o foco tem que ser título e não só brigar judicialmente, dizer que o Vasco é o time da resistência. Eu quero continuar sendo o time da resistência, mas disputando o título. E não quero mais ficar só com história. A necessidade da gente de continuar fazendo a história. A história está parada. Em 2011 foi o grande momento da história do Vasco. De 2012 para cá nada, né? Um vice do brasileiro e acabou. O que a associação faz para fiscalizar a SAF? Quais são as obrigações da associação? Nunca foi dito isso. O que o Salgado e companhia fazem? E para fechar aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, porque senão eu vou reclamar até amanhã, 1 ano e não houve judicialização de medida judicial, óbvio, desculpa a redundância, para a gente conseguir a licitação, para efetivar a licitação, porque a licitação hoje, ela está, continuaram a licitação, mas o argumento aí de que tem exigências que estão sendo estudadas, não vai haver o certame tão cedo. E se parou de falar disso, não se fala mais de licitação. Então é um oba-oba, ora licitação, ora CEO falando pelos cotovelos, sempre factoides, né? Mas a questão mais importante a gente não tem. Efetivação de arrumar São Januário, de liberar São Januário, de conseguir jogar no Maracanã através da licitação, participar e ganhar, se perder sai, para encher o saco também. Centro de treinamento, melhorar o centro de treinamento, melhorar o entorno de São Januário, e essas coisas todas que têm que ser rebatidas. Mas eu friso aqui, o jornalismo não fala isso. Não tem jornalismo carioca vascaíno, né? E a Rádio Tupi é basicamente flamenguista lá. O programa do Apolinho, que eu até admiro, mas ele não chega a ser nojento. Flamengo 40 minutos, atualmente Fluminense 10, Botafogo 8 e o Vasco 2 minutos. E os canais de youtubers, e os canais jornalistas que não estão mais nas mídias tradicionais e estão no YouTube e que não reclamam, não batem. Quem bate aí é o Edmundo, que fica batendo, o resto não bate, né? E o canal do YouTube do Edmundo ainda não é tão grande como outros aí, né? Outros incompetentes que estão com o canal com mais associados, inscritos do que o Edmundo, né? Bom, fico por aqui. Fiquem com Deus. Vasco em Análise, Vasco da Gama em Análise.